O Cruzeiro acabou de se sagrar campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior com uma atuação simplesmente fantástica. O Cruzeiro conquistou o título da Copinha ao derrotar a equipe, fortíssima equipe do São Paulo, pelo placar de 2-1 lá no Pacaembu. Simplesmente sensacional o feito desses garotos. E o mandatário maior, o presidente do time, esteve lá, deu entrevista, mostrou a sua felicidade e comemorou seu primeiro título de âmbito nacional à frente do Cruzeiro. Antes de entrarmos neste assunto, é óbvio, eu quero pedir a você para poder hypar o vídeo, deixar o seu like, quer dizer, é o contrário, né? Deixa o like, hypa o vídeo, se inscreva, pegue o link, manda nos seus grupos de WhatsApp, porque você que acompanha aqui na Cláudio Silva TV sabe muito bem que nós temos aqui até o mês 6, nós temos um objetivo que é alcançar a marca de 45 mil seguidores aqui no nosso perfil. Estamos indo aí para 42 mil. Quero agradecer a todos vocês. Ah, Cláudio, mais 6 meses? Sim, 6 meses, porque nós sabemos como que funciona o trabalho que nós fazemos aqui na internet, né? A gente não faz um trabalho igual a todos os trabalhos que são feitos na plataforma. Então é difícil você conseguir encontrar um público que consiga assimilar a sua linha de raciocínio, a sua ideia, que é uma parada menos emotiva e um pouco mais racional. E isso na internet é complicado, colocar as pessoas para pensarem não é a melhor das estratégias, mas é assim que nós vamos, porque nós já ultrapassamos a barreira dos 42 mil seguidores e nós pretendemos chegar aos 45 mil e no final do ano aos 50 mil. Quando a gente alcançar 50 mil, eu só vou parar na meta de 100. Depois de 100 eu tô tranquilo, eu já alcancei meus objetivos, o sonho já foi realizado. 50 mil é a metade da realização do nosso sonho. 45 mil é um feito gigantesco. Então vem pra cá, se inscreva na Cláudio Silva TV, porque vocês sabem, né? Muitas novidades nós teremos por aqui. O Cruzeiro igualou ao número de títulos do Palmeiras. Aliás, o Palmeiras tradicionalíssimo na categoria. O Cruzeiro fazendo um feito maravilhoso. Temos alguns nomes, alguns jogadores, alguns atletas que, uh, que têm uma projeção muito grande de futuro e que pode encorpar o time de cima. Mas nós sabemos também, isso não é desanimando o torcedor, é para mostrar um outro lado que ninguém vê. Hoje, está todo mundo empolgado com toda essa galerinha aí, e são, de fato, valores assustadores. O Cruzeiro tem pelo menos 5 jogadores com um nível extra classe para a categoria e, consequentemente, esses jogadores conseguem estourar no time de cima, no profissional. É muito difícil mesmo chegar ao profissional e se consolidar no primeiro escalão desse jogo, né? Haja vista o time de 1900, de 2007, melhor dizendo, o time de 2007, que foi campeão em cima do mesmo São Paulo, claro que daquela oportunidade, né, outros garotos e tal. O time era, inclusive, mais forte do que o time do Cruzeiro, e o Cruzeiro acabou se sagrando campeão nos pênaltis, com o Rafael brilhando muito. E, aliás, daqueles jogadores ali, os titulares, pelo menos, que conseguiram performar em grande estilo na primeira prateleira do futebol nacional e na segunda prateleira do futebol mundial, são apenas 3 jogadores. E você vai se lembrar muito bem, o Rafael, que foi reserva do goleiro Fábio enquanto esteve aqui no Cruzeiro por pelo menos 12 anos, o Rafael, e hoje é titular absoluto da equipe do São Paulo, embora o São Paulo viva este momento, né, muito ruim, um momento complicadíssimo que o São Paulo atravessa, mas o goleiro titular e principal é o Rafael, que depois que saiu do Cruzeiro, teve uma passagem pelo Atlético, e depois com a chegada do Jorge Sampaoli, na sua primeira passagem lá no Atlético Mineiro, ele trouxe o goleiro Everson e automaticamente o Rafael perdeu espaço, acabou indo para o São Paulo e lá se tornou unanimidade, né? O Rafael, que é o camarada que ainda joga em altíssimo nível. O outro jogador é o Guilherme. Guilherme, que também jogou pelo Cruzeiro, teve uma passagem muito boa, sendo das categorias de base, não conseguiu conquistar títulos expressivos com a camisa do Cruzeiro, mas se tornou um jogador importante, muito bom jogador. Me lembro da dupla de ataque que ele fez com o Araújo, lá em 2000 e... Nossa, muito tempo. 2008? Araújo que jogou no Goiás. Araújo era um ótimo jogador, eu era fã do futebol do Araújo, canhoto. Fez dupla de ataque, foi Rony também, jogou naquela oportunidade ali. Enfim. O Guilherme, que também fez este mesmo caminho, né? Depois de ir para o Dínamo de Moscou,
trazendo muito dinheiro para o Cruzeiro. Naquela época, me parece que 6 milhões de dólares, eu acho que é isso. Foi vendido ao Dinamo de Moscou, fez uma boa carreira por lá, depois veio para o Atlético Mineiro, e no Atlético Mineiro sofreu com muitas lesões, mas acabou sendo campeão de Libertadores, fazendo boas partidas, né, partidas memoráveis, inclusive, saindo do banco de reservas, ajudando ali o Ronaldinho Gaúcho, e sendo campeão. Guilherme, que foi revelado pelo Cruzeiro, campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2007. E o outro é o zagueiro Maicon, que você vai se lembrar muito bem, o cara do propósito. Não é a proposta, é o propósito. O Maicon que chega para o Cruzeiro depois de ter uma passagem importante, né, na Europa e principalmente no São Paulo. O Maicon, chamado como o Deus da zaga, jogava muito mesmo, voltou para o Cruzeiro quando o Cruzeiro estava voltando da primeira da segunda para a primeira divisão, 2023, veio com aquela conversa do propósito, né? Mas na verdade era a proposta mesmo. Foi para o Santos e aí já não apareceu tanto mais, mas foram esses 3 únicos jogadores que conseguiram de fato ter uma carreira sólida. E agora aí o Cruzeiro tem Juan Batistella, o Cruzeiro tem o Fernando, tem dupla de zaga muito boa, Lamounier, que é um ótimo goleiro, tem volantes, meio-campistas extremamente capacitados. Mas a gente sabe, não são todos que viram. O que importa neste momento é comemorar, porque o amanhã não pertence a nós. O Cruzeiro tem um time muito forte no time de cima, com contratações absurdas. O Cruzeiro, neste primeiro momento, ele quis, né, contratar jogadores e não revelar, embora esteja revelando jogadores também. Tem pelo menos 7 jogadores das categorias de base do clube que estão jogando no time de cima. Terão oportunidades, precisam agarrar essas oportunidades para se tornarem jogadores de alta performance para poder disputarem Série A de Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, Copa do Brasil é até normal, porque por qualquer outro time pode disputar, mas Campeonato Brasileiro Série A, Copa Libertadores de América, ir para os grandes centros, né, europeus, quando forem acionados, quando forem contratados, tomara que esses meninos consigam performar no time principal do Cruzeiro, para que eles possam ter uma boa carreira lá na frente. A gente sabe que não serão todos, isso é impossível, simplesmente impossível. Não serão todos, mas tem alguns valores ali extremamente importantes e que podem virar uma boa grana. Vamos olhar para esses meninos com um cifrão nos olhos. Neste primeiro momento, essa que é a realidade. Quais os clubes que têm mais títulos da Copinha? O Corinthians, o todo-poderoso, base fundamental para a manutenção e sustentação do Corinthians do jeito que está hoje, sempre revelou grandíssimos jogadores e ele tem 11, mas são 11 títulos do principal torneio das categorias de base do Brasil. Né? Tá lá, a equipe do Corinthians, 11 títulos. Logo na sequência, vem o Internacional, Fluminense e São Paulo, clubes que também revelam demais grandes valores, principalmente aqui o Internacional, lá no Sul. Todo mundo sabe que não é um grande centro, é um centro até menor do que Minas Gerais, que está mais próximo aqui do Sudeste, que é Sudeste, né? Está mais próximo do grande centro esportivo. O Internacional está lá no final do Brasil, então precisa muito revelar jogadores e esses jogadores precisam performar por lá para que possam ajudar as equipes de Internacional e Grêmio a se manterem, a estarem ali no cenário nacional. O Inter, importantíssimo, tem 5 títulos dessa categoria. Fluminense também tem 5, São Paulo também tem 5, Flamengo tem 4 títulos. O Santos e o Atlético Mineiro têm 3 títulos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Muito me admira ver o Santos nessa posição com apenas 3 títulos. É o clube que mais revela, que mais projeta jogadores para o cenário, né? É incrível como que o Santos revela jogadores. Palmeiras tem 2 títulos, Ponte Preta tem 2 títulos, Nacional de São Paulo tem 2 títulos, Portuguesa tem 2 títulos e o Cruzeiro agora também tem 2 títulos dessa mesma competição. E aí vem a galera que tem um título, Juventus, Guarani, Vasco, América de São Paulo, América Mineiro, Lousano Paulista, que nem existe mais, Roma Barueri, que também não existe mais, Marília, que também, não, Marília existe, Santo André e Figueirense, essas equipes fecham a lista dos principais ou dos campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vou ler a matéria e a gente encerra o vídeo. O Cruzeiro conquistou o título da Copinha ao derrotar o São Paulo por 2-1 na manhã deste domingo, na Mercado Livre Arena Pacaembu. O troféu foi o segundo da história do Clube Celeste na competição. Agora, o Cabuloso igualou ao número de títulos de Palmeiras
Nacional de São Paulo, Portuguesa e Ponte Preta, como nós já trouxemos aqui o ranking. A liderança segue com o Corinthians, né? São 11 títulos conquistados. A conquista quebra um jejum de 19 anos do Cruzeiro sem título na competição. A primeira conquista do time celeste ocorreu em 2007, como nós já trouxemos aqui. Em decisão contra o próprio São Paulo, nos pênaltis, a equipe celeste levou a melhor. Agora o tricolor paulista é o segundo maior vencedor da competição, ultrapassando o Fluminense Internacional. A liderança segue com o Corinthians, com 11 títulos conquistados. São Paulo tem 5, né? Eles colocaram o São Paulo como sexto, com 6. Mas enfim, é isso. Vamos comemorar. O mandatário maior da instituição estava lá, feliz da vida, porque o time acabou conquistando o primeiro título nacional, o primeiro de muitos. O Cruzeiro começou o ano muito bem. Pode esperar que o profissional também, ao final dessa temporada, levantará um título de grande expressão e primeira grandeza para poder ultrapassar mais uma galera aí e a gente tornar top 3 do futebol brasileiro no que diz respeito a conquistas de primeira grandeza. Um abraço!